tudo bem com você? Tomara que esteja ótimo. Eu desejo que esteja tudo muito legal. Bom, eu sou Daniel Pereira e sou do canal Muito Mais. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o rádio, sobre a televisão. E hoje nós estamos aqui na beira de um rio, né? O rio aqui da nossa cidade, tá? Assim você fica conhecendo um pouquinho mais, né? A coisa tá acabada aqui, né, gente? A coisa tá destruída. O negócio não tá legal, não. Mas vamos continuar falando sobre mídia, tá? Vamos ver o que dá pra gente gravar aqui na rua. O que não der para gravar aqui na rua, nós vamos gravar lá em nosso local de gravação em casa, né? Bom, vejam só. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a contar para você uma história. Mas para contar essa história, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou para casa, vou fazer uma pipoquinha gostosinha, vou fazer uma pipoca de sal, vou fazer uma pipoca doce e a gente então vai comer essa pipoca e contar uma história para você, ok? Bom, então aqui está o fogo. Vamos colocar aqui a panela. Vamos colocar um pouquinho de óleo. Tá? Isso aqui é a melhor marca de óleo que tem, ó. Essa marca é muito boa. E agora nós vamos colocar um pouco. Tá bom. É só eu e a Sueli, tá ótimo. E agora aqui a gente mexe um pouquinho. Veja bem, existem panelas próprias para fazer pipoca, mas eu vou fazer nessa aqui por uma razão muito simples, porque eu quero, porque eu vou usar essa panela que tenha, porque essa panela tem a tampa de vidro, tá? E nós vamos ver a pipoca sendo estourada, embora esse óleo, né, da pipoca vai embaçar um pouquinho o vidro. E quando é que eu vou tampar? Eu vou tampar quando estourar o primeiro milho. Tem gente que espera 3 milhos para estourar, né? Eu estou mexendo aqui. Mas depois que a pipoca começa a estourar, aí eu paro de mexer, tá? Um já estourou. Vou esperar 3. Vamos esperar. Mais um aqui estourou, 2. Ah, mais um aqui estourou. Agora eu vou pôr a tampa de vidro. Olha aí.
Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, que tá ok. Eu fiz bem pouquinho, só para explicar aqui, um pouquinho de sal para Sueli. E o que tá ali vai ser de açúcar, ainda tem um pouquinho estourando, ó, de açúcar que é para mim. Um dia eu vou pôr um pouquinho de açúcar. Tô gravando, fechou. Bom, tá terminado aqui. Agora eu vou colocar na minha vasilha, né? Tá aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Tá aqui, agora a gente vai deixar esfriar para comer. Continuando a falar sobre o rádio, nós comentamos aqui um pouco sobre a programação de uma rádio web musical. Mas a rádio web pode ter vários formatos. Há muitos anos atrás, o rádio passava novelas. Imagine, novela no rádio, né? Muitas novelas foram passadas no rádio. Depois surgiu a TV, né? A TV Excelsior também teve muitas novelas. A TV Excelsior é uma emissora que não existe mais. Mas a novela, ela relata algumas verdades e relata também algumas mentiras, né? Ficção. E nós, aproveitando disso, vamos relatar para você uma história. E essa história, ela é verdadeira do começo ao fim, tá? E é a história da minha vida e como eu cheguei no rádio e quais foram as emissoras que eu passei, tá? E todo o acontecimento nas emissoras. Eu comecei a gostar de rádio quando minha mãe ouvia rádio, tá? Minha mãe ouvia de manhã cedo um homem que falava na Rádio Tupi. Eu não sei dizer se é Rádio Tupi de São Paulo ou Rádio Tupi do Rio. Eu sei que era Rádio Tupi. Esse homem chamava-se Manuel de Melo. Ele era um pregador, né? Ele tinha uma igreja, tá? E ali eu comecei então a ouvir o rádio, né? E veja só, tá uma delícia essa pipoca. E comecei a gostar do rádio. Mas não é aí que começa a minha história. Mas a história que eu vou relatar, ela começa no ano de 1977. Justamente depois que eu servi o exército. Eu entrei para o exército no ano de 1977 e servi 10 meses. Entrei mais ou menos em fevereiro, acho. Depois eu vou mostrar meu... Eu vou ver se eu tenho ainda a reservista. E dei baixa em novembro. Antes de eu ir para o exército, eu trabalhava em uma escola. Depois eu servi o exército e retornei para a escola.
Então vamos dizer que eu retornei para a escola numa segunda-feira. Aí eu fui para a escola, trabalhei, eu trabalhava em 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite. Meu horário era na escola era das 9 às 11, da 1 às 5 e das 6h30 às 10h30. Esse é meu horário na escola. Era puxado. Era uma escola técnica. E lá na escola, que ficava na cidade de Taubaté, eu retornei às atividades. Fui para a escola de manhã, fui à tarde, fui à noite da segunda-feira. Na terça-feira, o mesmo caso. E na quarta-feira, quando eu saí da escola e fui almoçar, quando eu cheguei, eu fui hipnotizado por uma linda mulher que estava sentada na mesa, também para almoçar, na casa da minha mãe. Mas eu olhei naquele rosto lindo, uma moça muito bonita, loira, cabelo comprido, mas ela terminou de almoçar antes de mim. E ela se levantou da mesa. E a hora que ela levantou, eu fiquei assim, meio impressionado. Eu perguntei para mim mesmo, ué, mas será que ela almoçou tanto assim para estar com essa barriga grande? Ou ela tem alguma... Não tem a barriga grande mesmo, tem alguma doença, sei lá. E ela falou que ia embora. E eu olhei, hipnotizado para aquela mulher, e falei para ela, não vai não. Eu quero conversar com você. E eu terminei de almoçar, e ela foi na frente. Eu não queria demonstrar em casa que eu estava interessado naquela mulher. E eu fui atrás. E ela ia. E daí eu comecei a conversar com ela. Peguei, falei para ela, que barriga é essa? Ela falou assim, foi meu ex-namorado. Aí eu já me liguei, ex-namorado. Mas depois que eu alcancei um certo lugar, eu percebi que o meu pai vinha de bicicleta atrás de mim para ver se eu estava com aquela mulher. Hoje eu até me pergunto, será que foi meu pai que mandou aquela moça ir lá em casa para me conhecer, eu conhecer a ela? Porque a minha casa nunca ninguém tinha almoçado. Ninguém ia na minha casa. Não tinha visita na minha casa. Minha casa não ia visitas. E aquele dia eu vou justamente no almoço e encontro aquela mulher. Mas ali a gente começou a conversar. Depois, em outro encontro, eu conheci melhor ela. E daqui a pouco a gente estava namorando. E daqui a pouquinho veio o Natal. E eu fui na casa dos pais dela, conheci o pai dela, a mãe. Ela tinha várias irmãs, muitas irmãs. Era uma família grande. Acho que com elas eram 7 filhos que aquele casal tinha. E daí eu passei Natal lá.
Achei interessante que no Natal eles fritaram pastel, né? Foi a avó dela também fritou pastel. Foi legal aquele Natal. Natal de 77. Entrou o ano de 78, a neném nasceu e a gente começou a frequentar juntos uma igreja. Antes da gente se conhecer, eu já ia na igreja. E depois ela passou a ir comigo. Eu tinha uma casinha e eu fui morar com ela. Como eu tinha um dinheirinho guardado, eu fui na loja e comprei tudo. Comprei cama, guarda-roupa, cômoda, espelho, sofá, estante, TV, fogão, geladeira, comprei tudo. Prato, colher, faca. A gente se juntou. Não houve casamento. Na realidade, não houve casamento civil, nem religioso, nem canto nenhum. E a gente indo na igreja. Só que as pessoas na igreja estavam incomodadas com aquela nossa situação. E sempre me aconselhava a casar com ela. E a gente casou. A gente era extremamente pobre. Muito pobre. Imagine que a gente casou só no civil. E lá no civil a gente não tinha dinheiro para tirar uma foto do casamento. Teve que os padrinhos pagar a foto. Dali eu saí, fomos para casa, não teve nada. Não teve nada. O restante eu conto muito mais no nosso próximo encontro. Sabe por quê? Porque esta pipoca está deliciosa e eu agora vou comê-la todinha. Agora, tem o seguinte, onde que entra o rádio aí? Calma, vai ouvindo, tá bom? Então até nosso próximo encontro. Que delícia! Amo pipoca. Amo. Tá ligado?